Olá! No vídeo de hoje falaremos do porquê a economia da Argentina entrou em colapso e como a Argentina está lidando com a sua maior crise econômica de todos os tempos. Fique conosco até o final, pois você ficará sabendo como está a atual situação da Argentina e o que eles estão fazendo para superar toda essa crise. Localizada na América do Sul, a Argentina é um dos países mais conhecidos do continente e está sempre em evidência nas conferências mundiais. Conhecida por sua dança e por ter o futebol como um esporte relevante, agora passou a ser comentada no mundo inteiro pela crise econômica que passa. Assim como vários outros países da América, a Argentina sofre às custas de políticas internas que não favorecem a economia, não ajudam a mesma a girar e, consequentemente, retira o poder de compra da população. Mas afinal, por que a Argentina chegou onde está hoje? Quais são as principais causas e no que se baseia a economia do país? No vídeo de hoje vamos destrinchar tudo que envolve esse país que tinha tudo para ser próspero e muito bem desenvolvido economicamente falando. Mas afinal, no que se baseia a economia da Argentina? A economia do país é baseada em sua maior parte na agricultura e na pecuária, sendo a agricultura considerada uma das mais altas do mundo. Em teoria, isso dá ao país o poder e a possibilidade de negociar com países do mundo inteiro, dada a sua capacidade de produção e de diversidade de produtos. Além disso, a exportação de trigo é outro pilar da economia, também confirmando que os cereais detêm força na economia. Saindo um pouco da agricultura, a Argentina também baseia sua economia em um serviço de refrigeração de carnes, que é referência no país inteiro e no mundo. Quanto à moeda, a Argentina adota o chamado peso argentino e possui intervenções do Banco Central caso o mesmo considere que ocorreram muitas variações da moeda. Normalmente, essa é uma das reclamações de parte da população. Para falar de um gargalo na economia, o país apresenta um grande potencial na indústria de pesca, principalmente pela sua localização geográfica. Infelizmente, ainda não conseguiu usufruir desse serviço, deixando a pesca apenas como uma economia regional, girando para as pessoas que dependem dela. Mesmo assim, a indústria ainda corresponde a 35% do PIB do país atualmente, sendo que a alimentícia, têxtil e metalúrgica são as principais e correspondem à maior parcela desse setor. Mas por que a economia do país está em crise? Essa é uma pergunta de $1 milhão, mas, em suma, podemos entender o grande ofensor da crise como sendo o desequilíbrio fiscal que o país sofre já há muitos anos. Basicamente, a moeda da Argentina é uma das mais desvalorizadas, sendo que hoje em dia o real está quase 25 vezes mais caro que a moeda do país vizinho. Outro fator importante e muito influente é o constante combate político que assola o país, fazendo com que exista sempre um clima de tensão e de dúvidas no ar. O principal problema está entre o atual presidente do país, Alberto Fernandes, e sua vice, Cristina Kirchner, principalmente quando vão a público tratar dos problemas que a Argentina enfrenta. Os dois já se contradisseram e se alfinetaram em público, frente à mídia e à população, deixando claro que existe uma divergência política dentro da própria chapa que hoje comanda o país. Para Cristina, o ideal seria que o governo começasse uma intervenção rígida na economia, para tentar evitar os efeitos na parte mais pobre da população. Entretanto, Alberto Fernandes discorda e não pensa em ir por esse caminho. Com tanta instabilidade dentro das casas oficiais do governo, o povo argentino começou a realizar protestos de maneira constante, principalmente por já haver uma escassez de alimentos em algumas regiões. Vários produtores rurais, por exemplo, protestaram nos últimos meses pela falta de diesel para realizar suas atividades, além de não ter alguns suprimentos básicos de subsistência. No dia 28 de julho desse ano, ocorreu um protesto para tentar ajustes no salário mínimo, que, para parte da população, já está na hora de fazer um funeral, tamanha sua desvalorização. Além disso, a população cada vez mais está perdendo o poder de compra. Mas e os números da crise?
De acordo com o Ministério do país, a dívida da Argentina correspondia a mais de 80% do produto interno bruto, apenas nos 3 primeiros meses de 2022. Na prática, isso significa que não há o que fazer em curto prazo para conseguir reverter a situação. Junto a isso, o problema maior está no fato de que 50% dessa dívida é em moeda estrangeira, ou seja, se a moeda local está desvalorizada, como conseguir o valor necessário em moedas internacionais? Se comparado ao dólar, a moeda de fora chegou a poder comprar 338 pesos no mês de julho desse ano, algo inacreditável para um país do tamanho da Argentina. Por isso, o aumento nas taxas de juros subiram mais de 50%, na tentativa de reaver algum valor pago pela população. Os números mostram que a Argentina conseguiu ter juros mais altos do que países como Ucrânia, que, se você lembra bem, está em guerra no momento. Já para o PIB, também é outra preocupação, uma vez que o crescimento não passou de 1% em nenhum trimestre de 2022. O que evidencia que o país simplesmente não tem de onde tirar dinheiro. Mas como a Argentina chegou nessa situação? Você pode se perguntar como a Argentina chegou nessa crise no último ano, mas a verdade é que a crise no país já existe desde 2001. Entretanto, foi superada em partes, depois de ver seu PIB despencar e os índices de pobreza aumentarem de maneira absurda. Assim, quando o atual presidente assumiu o país, já não tinha uma situação econômica muito boa, mas não se imaginava que não tinha um plano de recuperação realmente funcional. Ao que tudo indica, a Argentina foi na contramão de outros países da América Latina que sofreram grandes crises nos anos 90. Em grande parte, foi a política que afundou mais ainda o país, já que houveram quebras de contrato para acordos econômicos, resultando em uma péssima reputação aos olhos de outros países. Com isso, a economia chegou onde chegou, basicamente por causa de lideranças que não conseguiram suprir as necessidades, causando uma alta taxa de juros no país e aumentando os índices de pobreza por toda a região. Falando em economia, eu gostaria de te apresentar uma oportunidade de investimento. Você gostaria de fazer uma renda extra na internet ou até mesmo viver de internet? Aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tem um link de um curso totalmente gratuito e completo, que vai te ensinar todo o passo a passo e sem enrolação de como conseguir uma renda na internet. É um conteúdo completíssimo, que poderia muito bem ser vendido por um valor considerável e eu estou te entregando hoje de graça, porém não sei até quando ficará gratuito, então corra e já garanta o seu, não paga nada. Vocês acham que o atual presidente ainda consegue reverter essa situação? Ou será necessário aparecer alguém mais capacitado para transformar o país? O que você acha? Deixe aqui nos comentários. Inscreva-se e aperte o sininho caso você tenha gostado do vídeo, assim o YouTube vai te recomendar mais conteúdos como esse. Espero muito que você tenha gostado do conteúdo e que ele tenha gerado valor para você. Me despeço aqui, muito obrigado e até a próxima aqui no canal Saber Sem Fronteiras.